Bom, nesta pregação aqui, eu irei mostrar o que é a vida eterna e onde está a vida eterna, o qual as Escrituras menciona e o apóstolo vai ressaltar, principalmente agora no tempo do fim. Tempo do fim significa tempo do fim de todo engano que governa este mundo, pois no mundo vindouro, no reino vindouro, o engano jamais prevalecerá, porque nele tudo tem que estar debaixo da lei do Criador, que é sobre essa questão que eu vou falar antes de falar o que é a vida eterna e onde está a vida eterna. Pois bem, como já mencionado em outros vídeos, que o que é que os anjos caídos fizeram? A potestade que se corrompeu e levou consigo um terço dos seres celestes, corrompeu um terço dos seres celestes. Eles transgrediram, ou ele transgrediu a lei do Criador, isto é, o nome do Criador, para se passar pelo Criador. E se faz isso com o nome do Criador, que é a sua lei, cai tudo. Por isso que este mundo é um mundo caído, regido pelos anjos caídos. E o que é que ele faz? Ele transgride a lei do Criador e coloca que ele tem muitos mecanismos para enganar. E coloca uma série de nomes pagãos, porque ele é um impostor. Para que em cima desses nomes pagãos, desses nomes enganosos, essa potestade seja adorado, exaltado. Então foi isso que ele fez. Ele transgrediu a lei do Criador, o nome do Criador. E o nome do Criador, que foi fundamentado, outorgado na criação e estabelecido como lei, ele é a restauração para tudo. Para tudo. Por isso que a verdade precisa ser exposta para que o mundo conheça a verdade e do porquê que esse mundo vai a julgamento, vai ser colocado à prova, porque ele está fora da lei do Criador, ele está fora do nome do Criador. Então o engano começa através da morte. Quem é a morte? Satanás, a potestade que se corrompeu. Ele é quem adentra com engano, que sai corrompendo. Por isso que lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, o apóstolo já vai falar que a nossa luta não é contra seres humanos, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, ou nas regiões celestes. Olha só, a nossa luta contra quem é? Contra eles, porque eles são os causadores de todo engano, eles são os primeiros a transgredir a lei do Criador, isto é, o nome do Criador. E fora do nome do Criador, que é a sua lei, se alguém está fora dela, está caído, está morto. Por quê? Como dito já no vídeo anterior, ele matou a criação do Criador, aprisionou e matou com seu engano. Introduziu o seu paganismo, o seu engano, para que ele fosse exaltado. Daí, como já mencionado em outros vídeos, quem está no paganismo para o Criador está morto, porque está dentro do engano. E ele fez isso, ele enganou para que ele seja exaltado. E vale ressaltar que um ser que faz isso, busca se comparar com o Criador, ele não é fraco. Ele não é fraco. Olha o que ele fez, ele aprisionou a criação do Criador. Então, em Efésios, no versículo 16, mesmo capítulo 12, só que agora versículo 16, lá o apóstolo até vai dizer: usem o escudo da fé, que o nome é Emuná, para apagar as setas inflamadas do maligno. O que seria esse escudo da fé? O nome é Emuná. Usem o escudo da Emuná. O nome, porque diante do nome cai todo o engano dele, todas as setas inflamadas dele, cai tudo. Por isso que o que está sendo mostrado aqui vai contra ele, contra todo o engano dele. E com o nome que foi outorgado, foi fundamentado na criação, outorgado na criação e estabelecido como lei, com o escudo da Emuná.
Eu já falei sobre a questão da emuná, que remete a essa origem, onde tudo foi fundamentado, outorgado e estabelecido como lei, o nome do Criador. E quem recebeu por herança, quem é o herdeiro dessa lei, é aquele que tudo estava sendo criado pelo seu intermédio, Yahushua Mashiach. Então, veja aqui também, eu vou até ler aqui o que fala em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 ao 12. Vamos lá. Houve então uma guerra nos céus. E Yahushua, o nome está paganizado. E os seus anjos, Yahushua é o soberano da criação, o grande príncipe, a escritura menciona, o comandante do exército do Criador, é ele. E Yahushua e os seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientes fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que ele tem vários nomes, é um impostor, que engana o mundo todo, Ele enganou, colocou nações do mundo inteiro fora da lei do Criador, matou a criação do Criador, colocando fora da lei. Por isso, mundo dos mortos, mundo dos pagãos, inferno. Eu já expliquei a questão do que é inferno e do que não é. Muitos pensam que inferno está relacionado a fogo, essas coisas. Não, isso aí é a Geena, o lago de fogo. Então ele fez isso. Deixa eu continuar aqui. Que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação e o poder do reino do nosso Criador e a autoridade do seu ungido. Caso Yahushua, o Mashiach. Mashiach significa ungido. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Criador dia e noite. Ó, porque eles os venceram. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Quem é o sangue do Cordeiro? E quem é o Cordeiro? Yahushua. E pela palavra do testemunho que anunciaram, que deram. Qual foi essa palavra de testemunho que deram? Mostrando toda a verdade diante dele, diante do engano de Satanás. Eles o venceram a quem? A Satanás. Diante do sangue do Cordeiro, dando testemunho de quem é o Cordeiro, qual é o nome do Cordeiro, e perante a palavra de testemunho que anunciaram, confrontando todo o engano dele. E pela palavra de testemunho que deram, diante da morte. Quem é a morte que eu já falei? Satanás. Não amaram a própria vida, eles não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-os, ó céus, e os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Resta pouco tempo, porque o engano dele está próximo do fim, já está sendo desmascarado. Está sendo desmascarado pelo filho varão, que tem que vencer o engano dele. Foi o exemplo que o mestre deixou para vencê-lo. Então, olha aqui, ó, quando fala aqui, cadê? Ele foi expulso. Deixa eu ver. Por os nossos irmãos. Cadê? Acho que é aqui. Foi expulso, cadê? E assim perder seu lugar nos céus. Aqui está falando. Porque é como o apóstolo está falando lá em Efésios 6, capítulo 12. A nossa luta não é contra seres humanos, contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em treva, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Foi expulso de onde? Perderam seu lugar nos céus. São eles que estão governando esse mundo. Então a nossa mensagem é contra esse impostor, contra Satanás e os anjos que se corromperam. Só que o mundo inteiro está debaixo do engano dele. Por isso que as escrituras mencionam até que vai ser um período, esse período de transição, vai ser um período de aflição grande. Por quê? Porque eles têm que cair. Aí mostra que vai ser um período de aflição que a terra vai passar,
que nunca passou desde a da criação das nações. O profeta Daniel vai falar isso no capítulo 12. Por quê? Porque o mestre vai derrubar eles, vai derrubar impérios, como mostra lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 24 ao 26, se eu não me engano. Vai derrubar impérios, governos, potestades e poder. Porque tudo tem que cair, porque quem vai entrar são os reis, escolhidos por ele mesmo para governar este mundo. Colocar tudo debaixo da lei do Criador. Tanto é que os reis, já mencionei sobre isso, os reis vão herdar o nome do Criador, que é a sua lei. Para que depois do milênio, tudo esteja purificado, entregue com aquilo que o Criador aceita. E o Criador não aceita nada fora da sua lei, fora do seu nome. Porque o que estiver debaixo, o que estiver fora do seu nome, cai tudo. Cai tudo. Repito, por isso que esse é um mundo caído. Ele está fora do nome do Criador. Ele está fora da lei do Criador. E esse imposto é quem está comandando esse mundo. Por isso que o período de aflição vai ser grande. Esse mundo vai ser confrontado na base da praga. Agora deixa eu falar aqui a respeito do que é a vida eterna. Yohanan, João, você conhece como João, capítulo 17, versículo 34, ou melhor, versículo 3, 4, 5, 6, 11 e 12. Aqui, o apóstolo vai falar: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Criador verdadeiro, e a Yahshua Mashiach, a quem enviaste. Lá vai estar paganizado, vai estar como Jesus Cristo. Não tem como. Satanás, para ele enganar, ele não teve que corromper a lei do Criador, o nome do Criador. Os impérios da iniquidade que vem governando esse mundo, o qual o último é Roma, eles fazem isso também. Eles colocam impostores. Porque o nome do ungido aqui, o nome do Mashiach aqui, tem que conter o nome do Criador, que é a sua lei. E ele, o soberano da criação, é o herdeiro e representante desta lei. Então Jesus Cristo cai fora. É engano. Nome de blasfêmia. Aí vamos. A quem enviaste. Essa passagem eu vou deixar na descrição. Eu te exaltei na terra, finalizando a obra que me entregastes para realizar. E agora, Pai, exalta-me junto a ti, com a mesma exaltação que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse. Provérbio no capítulo 8 vai falar isso. Provérbio capítulo 8, versículo 22, 23 e 30 fala isso a respeito. Que tudo veio a ser criado pelo seu intermédio e ele era o arquiteto do Pai Criador. Então, para você entender, ou buscar entender. Olha o que ele vai falar agora aqui, no versículo 6. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os confiaste a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Agora, não ficarei mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Olha o que ele vai falar agora. Pai, protege-os em teu nome. Em teu nome. O nome que me destes. Olha o que ele está falando aqui. Protege-os em teu nome. O nome que me deste. Ou seja, que o Pai deu a ele. O mesmo nome. Para que sejamos um, assim como somos um. Quando ele está falando aqui, sejamos um, assim como somos um, as religiões aí embriagadas no vinho da Babilônia pensam que o filho é o pai. Não, é a questão do nome, que tem a mesma autoridade. Tanto é que o nome dele exalta o nome do pai. Que o nome dele é Yahshua. Yahshua significa Yah salva. Yah é a salvação. Mostrando que tudo vem do pai. Mostrando que toda autoridade vem do pai. Quando eu estava com eles, protegi-os e os defendi em teu nome, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Quando eu estava com ele, está falando, protegi-os em teu nome. Está entendendo o que eu já mencionei? Que ele tinha autoridade até para travar as tempestades, porque tudo está debaixo do nome do Criador, que é a lei. E ele é o herdeiro e representante dessa lei. Então, para que você entenda o que consiste a vida eterna, conhecer o Pai Criador e o seu Filho.
Eu vou fazer a segunda parte do vídeo.